O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Salmos 37, 23, 24. Você já sentiu que sua vida estava prestes a mudar de forma drástica, mas não sabia o que estava por vir? E se essa mudança fosse resultado de algo muito maior do que você poderia imaginar, algo que vem diretamente de Deus? Ser escolhido por Deus é um evento que pode abalar as fundações da sua vida. Mas, será que você está realmente preparado para o que isso significa? O que acontece quando Deus aponta para você dentre tantos e diz: você é o escolhido? Como essa escolha pode transformar não apenas o que você faz, mas quem você é? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do que realmente significa ser escolhido por Deus. Você descobrirá as 4 ações poderosas e muitas vezes assustadoras que Deus realiza na vida daqueles que Ele escolhe. Imagine enfrentar desafios que parecem insuperáveis, ou ser levado a lugares que você nunca pensou que iria. Tudo porque Deus tem um plano maior para você. Mas, atenção, entender essas verdades pode mudar sua visão de mundo para sempre. Este vídeo não é apenas uma exploração teológica. É um guia prático para quem sente que está sendo chamado para algo maior, mas ainda não compreende totalmente o que isso significa. Por que é tão importante entender o que Deus faz quando Ele te escolhe? Porque ignorar esse chamado pode significar perder a oportunidade de viver uma vida verdadeiramente alinhada com o propósito divino. Você está preparado para enfrentar a magnitude dessa responsabilidade? Está pronto para descobrir o que Deus pode estar preparando para você, mesmo que isso signifique abandonar o conforto do que você conhece? Este vídeo é para você que sente que há algo mais, algo profundo e transformador à sua espera. Se você tem sentido um chamado, mas não sabe como responder, ou se já passou por situações inexplicáveis que parecem direcioná-lo para um caminho desconhecido, então é hora de abrir seu coração e mente para o que Deus pode estar tentando lhe mostrar. Prepare-se para uma jornada que pode redefinir sua vida e revelar o verdadeiro propósito para o qual você foi criado. Ser escolhido por Deus é uma experiência única e poderosa. Mas o que exatamente isso significa? A escolha divina não é algo que acontece por acaso. Ela é deliberada e carregada de significado. Quando Deus escolhe alguém, Ele está apontando para um propósito específico, algo que vai muito além das capacidades e expectativas humanas. Mas por que Deus escolheria justamente você, entre tantos outros? O que Ele vê em você que talvez você mesmo ainda não tenha percebido? Na Bíblia, vemos exemplos claros dessa escolha divina. Pense em Moisés, um simples pastor que foi chamado para liderar uma nação inteira para fora da escravidão. Ou Gideão, um agricultor tímido e inseguro que foi transformado em um líder corajoso, apesar de suas próprias dúvidas. Esses exemplos nos mostram que a escolha de Deus não depende das nossas habilidades ou do nosso status, mas sim do propósito que Ele tem para nossas vidas. O que esses exemplos bíblicos nos ensinam é que quando Deus escolhe alguém, Ele não está apenas chamando para uma tarefa. Ele está iniciando um processo de transformação. A escolha divina é o primeiro passo de uma jornada que desafia nossas limitações e nos leva a um novo nível de fé e de serviço. E essa escolha é intencional. Deus sabe exatamente o que está fazendo e por que está fazendo. Você já sentiu que há algo mais para você, algo que ainda não foi revelado? Talvez você esteja em um momento de transição, ou enfrentando desafios que parecem insuperáveis. Esses podem ser sinais de que Deus está te escolhendo para algo maior. A escolha divina pode vir em momentos de incerteza, quando menos esperamos, mas sempre vem com um propósito claro. E assim como nos exemplos bíblicos, essa escolha pode mudar completamente o curso da sua vida. Reconhecer que você foi escolhido por Deus é aceitar que há um plano maior em ação, algo que vai muito além do que podemos entender ou controlar. E com essa escolha vem a responsabilidade de responder a esse chamado, de se preparar para o que está por vir
e de confiar que, assim como ele fez com Moisés e Gideão, Deus também está preparando o caminho para você. Antes de responder ao chamado de Deus, é essencial passar por uma preparação espiritual. Este processo é fundamental para fortalecer a fé e a resiliência, permitindo que você esteja verdadeiramente pronto para enfrentar os desafios que virão. Mas como exatamente nos preparamos para algo tão significativo quanto o chamado divino? E por que essa preparação é tão crucial? Na Bíblia, vemos muitos exemplos de personagens que passaram por períodos de preparação antes de assumir grandes responsabilidades. Moisés passou 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, antes de ser chamado para liderar os israelitas. Esse tempo de isolamento não foi em vão. Ele serviu para moldar seu caráter e fortalecer sua conexão com Deus. Da mesma forma, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum e oração, antes de iniciar seu ministério. Esses períodos de preparação são momentos de introspecção, onde Deus nos molda e nos equipa para a missão que Ele tem para nós. A preparação espiritual envolve oração, estudo da palavra e muitas vezes tempos de silêncio e solitude, onde podemos ouvir a voz de Deus com mais clareza. É um tempo de refinamento, onde nossas dúvidas e fraquezas são expostas e trabalhadas, para que possamos nos tornar vasos mais aptos para o uso divino. Durante esse período, é comum que enfrentemos testes e provações, que servem para nos fortalecer e nos preparar para o que está por vir. Mas a preparação não é apenas uma fase preliminar, ela é uma jornada contínua. Mesmo após o chamado, precisamos continuar crescendo espiritualmente, mantendo nossa fé e confiança em Deus. Este crescimento contínuo é essencial para que possamos cumprir nossa missão com excelência e perseverança. Sem essa preparação, corremos o risco de nos perder ou desanimar diante dos desafios. Você já parou para pensar que os momentos de espera e incerteza em sua vida podem ser, na verdade, períodos de preparação espiritual? Deus pode estar te moldando, te fortalecendo, preparando o seu coração e a sua mente para algo muito maior do que você pode imaginar. Não subestime esses momentos. Eles são cruciais para o cumprimento do propósito que Deus tem para você. Responder ao chamado de Deus é uma das decisões mais significativas que alguém pode tomar, mas também é uma das mais desafiadoras. Quando Deus nos chama, Ele não promete que o caminho será fácil. Pelo contrário, Ele muitas vezes nos leva a enfrentar situações que testam nossa fé, nossa coragem e até mesmo nosso entendimento sobre quem somos. Mas por que esses desafios são tão presentes no caminho daqueles que são chamados por Deus? E como podemos superá-los? Os desafios que surgem ao responder ao chamado de Deus não são por acaso. Eles servem a um propósito maior. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de personagens que enfrentaram obstáculos gigantescos ao seguir o caminho que Deus havia traçado para eles. Pense em Abraão, que foi chamado a deixar tudo o que conhecia para seguir para uma terra desconhecida, confiando apenas na promessa de Deus. Ou em Davi, que mesmo ungido como rei, teve que enfrentar anos de perseguição antes de finalmente assumir o trono. Esses desafios não apenas testaram a fé desses homens, mas também os prepararam para as grandes responsabilidades que estavam por vir. Quando Deus nos chama, Ele não está apenas nos direcionando para uma tarefa ou missão específica. Ele está iniciando um processo de transformação profunda em nossas vidas. Essa transformação é essencial para que possamos cumprir o propósito que Ele tem para nós. Mas o que exatamente essa transformação envolve? E como ela se manifesta em nossa jornada espiritual? A transformação que acompanha o chamado divino é tanto interna quanto externa. Internamente, Deus trabalha em nosso coração, mudando nossas atitudes, pensamentos e desejos. Ele nos molda para que sejamos mais parecidos com Cristo, desenvolvendo em nós qualidades como humildade, paciência e uma fé inabalável. Essa mudança interna é crucial, pois sem ela, não estaríamos preparados para as responsabilidades que vêm com o chamado. Vemos esse tipo de transformação claramente na vida de Paulo, que passou de perseguidor da igreja
a um de seus maiores apóstolos após seu encontro com Cristo. Sua vida foi radicalmente alterada, e essa transformação interna foi o que o capacitou a cumprir sua missão. Externamente, a transformação se manifesta nas ações e na forma como nos relacionamos com os outros. Deus nos chama a viver de acordo com seus princípios, a sermos luz em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão. Isso pode significar mudanças em nossos relacionamentos, em nossas escolhas diárias e até mesmo em nossa carreira. O exemplo de Pedro, que passou de um pescador comum a um dos principais líderes da igreja primitiva, mostra como o chamado de Deus pode redefinir completamente o rumo de nossa vida. Essa transformação não é instantânea. É um processo contínuo que ocorre ao longo de toda a nossa jornada espiritual. Cada desafio superado, cada momento de oração e cada experiência de fé contribuem para esse processo. Deus está constantemente nos moldando, nos refinando, para que possamos refletir sua glória de maneira mais plena. E à medida que somos transformados, também transformamos o ambiente ao nosso redor, impactando vidas e cumprindo o propósito de Deus de maneiras que talvez nunca tivéssemos imaginado. Você já percebeu como o chamado de Deus tem transformado sua vida? Talvez você tenha passado por situações que o fizeram questionar tudo, mas ao olhar para trás, você consegue ver como cada uma delas contribuiu para moldar quem você é hoje. Essa é a beleza da transformação divina. Ela nos torna mais fortes, mais fiéis e mais alinhados com o propósito de Deus para nossas vidas. Embora o chamado de Deus seja uma experiência profundamente pessoal, ele nunca deve ser vivido de forma isolada. A jornada espiritual que acompanha o chamado divino é amplamente fortalecida e sustentada pela comunidade de fé. Mas por que a comunidade é tão essencial nessa caminhada? E como ela pode influenciar positivamente o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas? Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de como a comunidade desempenha um papel crucial na jornada daqueles que foram chamados por Deus. Pense nos discípulos de Jesus, que não foram enviados para cumprir suas missões sozinhos, mas em grupo. Eles se apoiavam mutuamente, oravam juntos e compartilhavam suas experiências, fortalecendo uns aos outros na fé. Da mesma forma, Paulo sempre enfatizou a importância das igrejas que ele plantou, sabendo que a fé é fortalecida na comunhão com outros crentes. A comunidade oferece um suporte vital em momentos de desafio e dúvida. Quando enfrentamos obstáculos em nossa jornada, é a comunidade que nos sustenta, oferecendo conselhos, orações e palavras de encorajamento. Ela também é o espaço onde podemos partilhar nossas experiências, aprender com os outros e crescer em nossa fé. Em Provérbios 27:17 lemos: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Esse versículo ilustra perfeitamente o papel da comunidade em nossa jornada espiritual. Além disso, a comunidade nos ajuda a manter o foco no propósito de Deus. Em um mundo cheio de distrações, estar cercado por pessoas que compartilham da mesma fé e valores nos ajuda a manter nossos olhos fixos em Cristo e em sua missão para nós. Eles nos lembram da importância de continuar firmes, mesmo quando a jornada parece difícil. A história de Neemias, que liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém, destaca como a comunidade unida em torno de um propósito divino pode superar grandes desafios e realizar grandes obras. Você já parou para pensar em como a comunidade de fé tem influenciado sua jornada espiritual? Talvez você esteja enfrentando desafios que parecem insuperáveis, mas lembre-se de que você não precisa enfrentá-los sozinho. Deus colocou pessoas ao seu redor para caminhar ao seu lado, oferecer suporte e ajudá-lo a crescer. Não subestime o poder da comunhão e do apoio mútuo. Eles são essenciais para o cumprimento do propósito divino em sua vida. Quando Deus escolhe alguém para uma missão, Ele não apenas chama essa pessoa, mas também a equipa com tudo o que é necessário para cumprir o propósito divino. Esse equipamento vai muito além das habilidades naturais, envolve dons espirituais, sabedoria e a presença constante de Deus ao longo da jornada.
Mas como exatamente Deus equipa aqueles que Ele escolhe? E como podemos reconhecer e utilizar esses recursos em nossa própria vida? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram equipadas por Deus para realizar tarefas aparentemente impossíveis. Moisés, por exemplo, foi chamado para liderar os israelitas para fora do Egito, mas ele não tinha confiança em suas habilidades de comunicação. Deus então providenciou a seu irmão Arão como porta-voz e também deu a Moisés sinais e maravilhas para realizar, mostrando que o poder de Deus estaria com ele a cada passo. Isso nos ensina que Deus compreende nossas limitações e nos fornece o que precisamos para superá-las. Outro exemplo claro é o de Davi, um jovem pastor de ovelhas que foi escolhido para ser rei de Israel. Davi foi ungido por Samuel e recebeu de Deus a coragem e a sabedoria necessárias para liderar o povo de Israel. Mesmo quando enfrentou gigantes como Golias, Deus não apenas o chamou, mas também o equipou com a força e a habilidade necessárias para derrotar seus inimigos e governar com justiça. Esse exemplo nos lembra que Deus nos capacita de acordo com a missão que Ele nos confia, independentemente de quão grande ou desafiadora essa missão possa parecer. No Novo Testamento, vemos os apóstolos sendo equipados de maneira extraordinária durante o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, concedendo-lhes poder para pregar o Evangelho em diversas línguas e realizar milagres. Esse evento destaca o fato de que o equipamento divino não é apenas para tarefas físicas, mas também para o crescimento espiritual e a disseminação da fé. O Espírito Santo continua a ser o maior recurso de equipagem para todos os que são chamados por Deus, oferecendo sabedoria, discernimento e poder. Reconhecer que Deus nos equipa para a missão que Ele nos dá é fundamental para podermos agir com confiança e eficácia. Muitas vezes, podemos nos sentir inadequados ou incapazes, mas é nesse momento que devemos lembrar que não estamos sozinhos. Deus nos dá as ferramentas necessárias, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas, para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Cabe a nós confiar nesses recursos e utilizá-los plenamente em nossa jornada. Você consegue identificar os recursos que Deus tem dado a você para cumprir seu chamado? Talvez você ainda não tenha percebido, mas Deus já está equipando você de maneiras que vão além da sua compreensão. Confie que, assim como Ele fez com Moisés, Davi e os apóstolos, Deus está preparando você para enfrentar qualquer desafio que possa surgir em sua missão. Uma vez que Deus escolhe e equipa alguém, Ele também dá uma missão específica, um propósito claro que está alinhado com o seu plano maior. Essa missão é muito mais do que uma simples tarefa, é um chamado para participar ativamente da obra de Deus no mundo. Mas como podemos identificar essa missão em nossas vidas? E como podemos cumprir essa missão de maneira fiel e eficaz? A Bíblia nos fornece vários exemplos de missões divinas que foram entregues a homens e mulheres comuns, mas que resultaram em impactos extraordinários. Pense em Noé, que foi chamado para construir uma arca e salvar sua família e as espécies animais do dilúvio que se aproximava. Essa missão exigiu uma fé inabalável e uma obediência absoluta, mesmo diante da descrença e escárnio das pessoas ao seu redor. Noé não apenas construiu a arca, mas também se tornou um instrumento de preservação da criação de Deus. Outro exemplo significativo é o de Maria, a mãe de Jesus. Sua missão, dada diretamente por Deus através do anjo Gabriel, era dar à luz e criar o Salvador do mundo. Embora jovem e provavelmente assustada com a magnitude dessa responsabilidade, Maria aceitou sua missão com humildade e fé. Sua obediência teve um impacto que ressoou através dos séculos, influenciando a história da humanidade de maneira profunda e duradoura. Esses exemplos nos mostram que a missão divina muitas vezes exige sacrifício, coragem e um compromisso inabalável com a vontade de Deus. A missão que Deus coloca diante de nós pode parecer grande demais ou até impossível, mas é exatamente por isso que Ele nos equipa com tudo o que precisamos para cumpri-la. Além disso,
a missão divina está sempre alinhada com a nossa transformação pessoal. À medida que cumprimos a missão, somos também moldados e refinados, nos aproximando cada vez mais do caráter de Cristo. Para identificar sua missão divina, é essencial estar em constante oração e busca pela direção de Deus. Ele revela sua vontade de maneiras diversas, através da sua palavra, da oração e até mesmo por meio de outras pessoas. Quando finalmente entendemos a missão que nos foi confiada, devemos abordá-la com um coração disposto e uma fé inabalável, sabendo que estamos contribuindo para algo muito maior do que nós mesmos. Você já identificou qual é a missão que Deus tem para você? Pode ser que você ainda esteja em um processo de discernimento, mas tenha certeza de que Deus já preparou algo especial e significativo para a sua vida. Aceitar e cumprir essa missão é um passo crucial para viver plenamente o propósito de Deus, e é também um meio de experimentar uma profunda satisfação espiritual e pessoal. Chegamos ao final dessa jornada, onde exploramos as 4 ações poderosas que Deus realiza na vida daqueles que Ele escolhe: chamar, equipar, transformar e atribuir uma missão. Essas ações não são apenas etapas sequenciais. Elas são processos profundamente transformadores que moldam a nossa vida de acordo com o propósito divino. A escolha de Deus é intencional, e cada desafio, cada momento de preparação e cada ferramenta que Ele nos dá é parte de um plano maior para nos capacitar a cumprir nossa missão aqui na Terra. Se esse vídeo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal O Despertar dos Escolhidos para mais reflexões como essa. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. E se você busca a evolução espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Lembre-se, o chamado de Deus é uma oportunidade única para alinhar sua vida com um propósito que transcende o mundano, que toca o eterno. Mas agora eu te pergunto, você está pronto para aceitar esse chamado? Está disposto a enfrentar os desafios e permitir que Deus te transforme em algo novo, em alguém preparado para realizar uma missão que pode impactar não só sua vida, mas também o mundo ao seu redor? Compartilhe nos comentários como essa mensagem falou ao seu coração e qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Somos uma comunidade unida pela fé, caminhando juntos em busca do propósito que Deus tem para cada um de nós. Obrigado por fazer parte dessa comunidade e que sua vida seja abundantemente abençoada enquanto você segue o caminho que Deus traçou para você.